Oi pessoal, graça e paz, tudo bem? Essa aqui, na verdade, é só um complemento da aula 2.2, porque eu fui alertado por um aluno que no momento em que eu fui postar a aula 2.2 no YouTube, ela acabou tendo o finalzinho corrompido e com isso ficou meio cortada a aula, né? Então eu não consegui fazer o fechamento da teologia política, porque acabou cortando a aula. Então vamos lá, vamos voltar aqui à teologia política. A história da igreja, rica no meio do povo pobre, a sua reação ao versículo, pobres sempre tereis entre vós, a temática de como a igreja pode defender a justiça social no plano político. Os pobres são oprimidos e escravizados pelos ricos e poderosos. A ciência da teologia se limita ao estudo dos ensinos característicos, distintivos e persistentes dos veículos da revelação divina. Deus é conhecido não porque os homens, nos seus esforços intelectuais, descobriram, mas somente porque o próprio Deus decidiu se revelar. Gente, isso é muito interessante, né, esse aspecto da teologia política, porque realmente hoje nós vivemos um momento delicado. Um momento em que a igreja ela tem um pouco de dificuldade, porque nós temos igrejas muito ricas e que poderiam contribuir, ajudar, mas elas não fazem nada pelos pobres, né? Então, como elas podem dizer que cumprem o Evangelho de Jesus, que cumprem o ID de Jesus, que fazem aquilo que o Senhor nos ensina, que o Senhor determinou, a grande comissão, se elas não cuidam dos pobres? E a ordem do Senhor é que cuidássemos de órfãos e de viúvas. Então, isso é bem complicado. E a teologia política ela estuda essa parte, né? O comportamento da igreja em relação a isso. Porque, pensa comigo, como que nós vamos ter templos, por exemplo? Vamos falar de templos. Como que nós vamos ter templos com o mais alto índice de conforto, com ar-condicionados maravilhosos, com porcelanato de altíssimo valor, com tudo extremamente caro, sendo que pessoas na nossa igreja passam fome? Entende? Não que eu seja contra templos bonitos, pelo contrário, eu acho que nós devemos fazer o melhor, porque é para o Senhor e é para nós também, para o nosso conforto no momento em que estivermos lá adorando. Mas a igreja precisa se voltar para as suas prioridades. E a prioridade da igreja do Senhor Jesus é atender os órfãos e as viúvas. A prioridade da igreja do Senhor Jesus não são paredes, não são templos, mas pessoas, porque pessoas juntas e reunidas são a verdadeira igreja. Seja num templo luxuoso ou embaixo de uma árvore em qualquer lugar. Entende? A igreja do Senhor Jesus é quando homens e mulheres se reúnem para adorar o nome do Senhor. Então, o papel da igreja é cuidar das pessoas. Vocês que são estudantes de teologia, muitos são pastores, outros serão um dia, ou você que está estudando para se tornar para conhecer mais e se tornar um bom cristão, ou aperfeiçoar a sua vida cristã, eu digo para você, meu irmão e minha irmã, esse campo da teologia política ele é muito importante, porque ele estuda de certa forma uma dificuldade que a igreja encontra nos nossos dias, né? E que nós possamos a cada dia, como teólogos, como estudantes de teologia, como homens e mulheres de Deus, ajudar a igreja do Senhor Jesus a vencer esse desafio, a cuidar dos pobres. Entenda, eu não estou dizendo aqui, e a teologia também não diz isso, que para você ser crente você tem que ser pobre, miserável. Não, pelo contrário, eu acho que eu disse no outro vídeo. Eu sou a favor que pastores e ministros recebam salários, bons salários. Eu sou a favor que pastores e ministros tenham boas casas, bons carros. Agora, eu sou a favor que a igreja mate a fome das pessoas. Eu sou a favor que a igreja cuide dos órfãos e das viúvas. Certa vez Jesus disse assim, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estive nu e vocês não me vestiram. Eu fui prisioneiro e vocês não foram me visitar. Eu fui forasteiro e vocês não me deram assistência. E os discípulos, meio confusos, disseram: quando que nós
deixamos de fazer tudo isso para o Senhor. E Jesus responde: no dia que vocês deixarem de fazer por qualquer um dos meus pequeninos, é para mim que vocês estão deixando de fazer. E eu encerro essa aula complementar, essa mini aula, com essa reflexão. Você, como estudante de teologia, você tem feito a sua parte? Você, como estudante de teologia, você tem cuidado dos órfãos e das viúvas? Você, como estudante de teologia, você tem contribuído com o Senhor para que pessoas que hoje passam fome deixem de passar? Pessoas que dormem nas ruas deixem de dormir? Pessoas que sentem frio deixem de sentir? Pessoas que têm suas contas básicas cortadas, seus serviços básicos cortados porque não conseguiram pagar as contas, possam voltar a ter esses serviços? Você tem contribuído com isso? É uma reflexão interessante. Entendam, eu não estou dizendo que isso é obrigação apenas da igreja, não, porque o Estado é quem deve prover tudo isso. Mas Jesus disse para a sua igreja: cuidem dos órfãos e das viúvas. Então, vamos cuidar daqueles que mais precisam. Isso é amor, gente. Isso é um amor em movimento. Eu costumo sempre dizer que amor é muito mais do que palavra. Amor é atitude. E eu digo isso porque Deus, quando resolveu expressar o seu amor, Ele não disse ao homem: eu te amo. Ele enviou Jesus para morrer numa cruz por nós. Então o Senhor, Ele é o exemplo do amor em movimento, do amor em atitudes, do amor expresso. Que nós possamos aprender isso com Ele. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, Deus santo, amado, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te glorificar e te agradecer por essa aula 2, que se dividiu em 2.1, 2.2 e 2.3. Que o Senhor possa, meu Deus, nos dar graça para seguir em frente nesse seminário. E que semana que vem nós possamos, meu Deus, aprender mais na aula 3. Senhor, eu te peço que coloque em nós esse coração voluntário e amoroso, para que possamos cuidar daqueles que o Senhor destinou para que cuidássemos, para que possamos, meu Deus, ajudar aqueles que necessitam, e que possamos fazer a Tua vontade e a Tua obra a cada dia, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e até segunda-feira com a próxima aula.